Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Alegramos-nos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia segue com segurança. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. E hoje eu registro a correspondência que o MCM nos enviou de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Decidi escrever-lhes, pois escuto todos os dias os programas desta rádio. Estou muito contente com o aprendizado que estou tendo através do programa Através da Bíblia. Estamos em Zacarias 9. Já passo a ver de outra forma esse livro maravilhoso da nossa Bíblia Sagrada. Então, venho contar com o apoio de vocês, pois gostaria de receber cursos bíblicos e até mesmo livros que possam me ajudar nessa jornada espiritual, e eu aguardo com ansiedade e alegria um breve retorno. Eu finalizo parabenizando pelo ótimo programa e que Deus os abençoe para que continuem com esse programa. Abraços do MCM, São José dos Pinhais. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Nos alegramos por saber que o programa tem ajudado na compreensão melhor da palavra de Deus. Como te respondi, já estamos providenciando o atendimento do seu pedido. E agora te convido para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar pedindo as suas bênçãos. Vamos pedir as bênçãos do Senhor para esse projeto e para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença, agradecidos por tua misericórdia, agradecidos porque ela se renova constantemente sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Conforme a tua vontade, atende à necessidade do teu filho MCM e de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Senhor, conceda-nos também a iluminação do teu Espírito e a capacitação para te obedecer. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 16 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 16, 1 a 11, um texto que nos revela o derramamento do juízo de Deus contra os ímpios, contra os que foram selados pela besta e não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos estudar esse texto dando a ele o seguinte título: As taças do juízo de Deus. As taças do juízo de Deus é o título para Apocalipse 16, 1 a 11. No capítulo 15, um dos 4 seres viventes deu as 7 taças da cólera de Deus aos 7 anjos, e o santuário se encheu com a fumaça da glória e do poder de Deus. Agora, quem vai trabalhar são os anjos. Cada um deles derramará a sua taça, trazendo a série de 7 flagelos para castigar os adoradores da besta e os servos do dragão. Algumas dessas pragas nos lembram das pragas que Deus enviou
para castigar os egípcios quando Moisés foi libertar o povo de Israel. Antes de considerar o conteúdo de cada taça, devemos perceber que existem paralelos entre as 7 taças e as 7 trombetas. Vamos ver se você consegue me acompanhar. No capítulo 8, nós temos a descrição das trombetas, e no capítulo 16, a descrição das taças. A primeira trombeta tocou em terça parte da terra. Os adoradores da besta serão afligidos pela primeira taça. A segunda trombeta, uma terça parte do mar se tornou em sangue. Na segunda taça, o mar se torna em sangue. Na terceira trombeta, terça parte dos rios e das fontes se tornou amargosa. Na terceira taça, os rios e as fontes se tornam em sangue. Quarta trombeta, terça parte do sol, da lua e das estrelas escureceu. Na quarta taça, o sol queima os homens com fogo. Na quinta trombeta, o rei dos gafanhotos trouxe escuridão e tormento aos homens ímpios. Na quinta taça, o reino da besta se tornou em trevas e os homens ímpios sofreram de dor. Na sexta trombeta, anjos atados junto ao Eufrates soltaram o exército de Deus. Sexta taça, o Eufrates seca para preparar o caminho dos reis para a peleja. E na sétima trombeta, no capítulo 10, cumprir-se-á o mistério de Deus. Chegou a ira de Deus contra as nações para destruir os que destroem a terra. Relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grandes saraivadas. E a sétima taça, também caem as cidades das nações, Deus dá o cálice da sua ira, relâmpagos, vozes e trovões e terremotos abalam a terra e a declaração feito está. Como podemos notar, há uma grande semelhança entre os dois grupos de juízos, e assim também comprovamos, como mostramos anteriormente, que eles descrevem os mesmos acontecimentos, porém com intensidades diferentes. Enquanto as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. As trombetas são uma advertência e a ira de Deus estava misturada com a sua misericórdia, porque havia ainda oportunidade. As taças demonstram o quê? A ira divina sem qualquer oportunidade de arrependimento. Neste e no próximo programa, vamos estudar então o derramamento dessas taças da ira de Deus. E vamos refletir sobre esse texto, tendo como base o seguinte princípio. O juízo divino ocorrerá rapidamente, consumando a derrota dos seus inimigos. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desses versos. Apocalipse 16, 1 a 11, diz assim, esse princípio: o juízo divino ocorrerá rapidamente, consumando a derrota dos seus inimigos. Nesses versos, nós vamos encontrar, então, 5 etapas do juízo divino contra os seus inimigos. A primeira etapa do juízo divino se vê no derramamento da primeira taça, versículos 1 e 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Querido amigo, Deus está no santuário envolto na fumaça impenetrável. Esta voz, então, é a voz de Deus dando ordem aos anjos. Os anjos recebem a ordem de derramar as taças, trazendo a ira de Deus. E a cólera ou furor de Deus vem em resposta à cólera do dragão e à fúria da prostituição da grande Babilônia. Mas a cólera do dragão dura pouco tempo, enquanto esta fúria vem de Deus, que vive pelo século dos séculos. Ele é eterno.
Agora, a obediência dos anjos é imediata, e esta é uma característica dos servos fiéis do Senhor. Deus mandou e o anjo foi. A sua taça castiga a terra, ou, mais precisamente, castiga os adoradores da besta da terra. Aqueles que cederam à pressão e participaram dos cultos idólatras. Para aqueles que não foram selados pelo sangue do Cordeiro, agora eles sofreriam nas mãos do soberano Rei dos Reis. Como a sexta praga do Egito, Êxodo 9, 8 e 9, os adoradores da besta foram afligidos por úlceras. Aquela praga atingiu os próprios magos, aqueles que induziam as pessoas a acreditarem em falsas religiões, conforme Êxodo 9, 11. E esta afeta quem? Os participantes da falsa religião. A segunda etapa do juízo divino se vê no derramamento da segunda taça, versículo 3. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Já comentamos que o mar, muitas vezes aqui em Apocalipse, simboliza a sociedade mundana. E aqui o castigo vem sobre as nações rebeldes. Qualquer praga que atacasse o mar teria grande impacto financeiro. Como na primeira praga do Egito, que causou a morte dos peixes, conforme Êxodo 7, esse flagelo também vai causar a morte de todos os seres viventes do mar. Pelo fato de que todos os outros flagelos afligem as pessoas e não a natureza, podemos até concluir que os seres viventes no mar, num certo sentido, são homens, porque o mar é uma descrição das nações. Esse entendimento se torna mais forte com os flagelos que se seguem. Por exemplo, a terceira etapa do juízo divino se vê no derramamento da terceira taça, versículos 4 até 7. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Querido amigo, rios e fontes são essenciais para sustentar a vida. Essa praga, como a praga no Egito, deixa os perversos sem água potável. Se não vier algum alívio, a consequência será a morte. Versículo 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste todas essas coisas. Além do seu trabalho de derramar a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, esse anjo também tem uma proclamação. Em executar uma parte do julgamento dos ímpios, o anjo percebe a justiça de Deus e o adora. A justiça divina sempre foi motivo de louvor. Diz o salmista: Levanto-me à meia-noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. Salmo 119, 62. Querido amigo, Deus é eterno, santo e justo. O versículo 6 continua ainda nessa terceira taça sendo derramada. Porquanto derramaram o sangue dos seus santos e dos seus profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. A água se torna em sangue porque os habitantes do mundo haviam derramado sangue inocente. Mais uma vez, observamos a ligação entre os castigos e a pergunta do quinto selo. Qual foi a pergunta? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Capítulo 6, versículo 10. Passagens bíblicas do Antigo e Novo Testamento explicam o castigo de diversas pessoas, dos indivíduos, das cidades e das nações. Por exemplo, a casa de Acabe, especialmente Jezabel, reis de Judá, foi castigada por ter derramado o sangue dos servos, o sangue dos profetas, conforme 2 Reis 9:7. Uma outra passagem importante também fala sobre Jerusalém e Judá, que foram castigados porque o rei Manassés derramou muito sangue inocente e fez Judá pecar com seus ídolos. 2 Reis 21, 10 a 16. Todas essas profecias foram cumpridas séculos antes da vinda de Jesus.
e nos ajudam a entender, então, essa linguagem do Apocalipse. Outra profecia relevante ao contexto do Apocalipse é a profecia de Joel. Depois de estabelecer a sua igreja com a vinda do Espírito Santo, Deus reuniu as nações, ou reunirá as nações, para o julgamento no vale de Josafá, conforme Joel 2, 28 a 3, 2. Os crimes foram as ofensas contra o povo de Deus e o pecado de terem derramado sangue inocente. Quando chegamos aos evangelhos do Novo Testamento, as figuras mais próximas desta cena se encontram nos comentários do próprio Senhor Jesus sobre os pecados dos judeus. Ele condenou os escribas e fariseus por imitar as atitudes dos seus ancestrais, isto é, eles matavam os profetas e justos, conforme palavras do Senhor Jesus em Mateus 23, 29 a 36. E logo em seguida, o Senhor Jesus então profetizou a destruição de Jerusalém, uma profecia que foi cumprida no ano 70 depois de Cristo. O versículo 7, então, termina dizendo o seguinte: ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Novamente voltamos ao quinto selo, capítulo 6, versículos 9 a 11. As almas debaixo do altar pediram vingança e Deus respondeu que teriam que esperar mais um pouco. Agora que o Senhor deu seu sangue para os opressores beberem, o altar sobre o qual estavam as almas dos fiéis proclama a justiça divina. A justiça divina pode demorar, mas ela vem. Pedro diz que qualquer demora na aplicação da justiça divina deve ser vista como uma demonstração da misericórdia e da longanimidade de Deus, segundo Pedro 3,7. Mas naquela ocasião, no derramamento das taças, as oportunidades já tinham se esgotado. O homem vai colher aquilo que plantou. Os perseguidores dos servos de Cristo derramaram sangue inocente, e por isso Deus lhes dá de beber o cálice de sangue da sua ira. Porque eles tinham sede de sangue, eles bebem o cálice da sua ira. A quarta etapa do juízo divino se vê no derramamento da quarta taça, versículos 8 e 9. O versículo 8 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Nos primeiros 4 flagelos, como nas primeiras 4 trombetas, as forças da natureza são os instrumentos de Deus para castigar os homens perversos. O sol, que normalmente ilumina, possibilitando a vida, em outras situações, Deus o usa para castigar os homens, negando-lhes a luz do sol. Veja, por exemplo, em Êxodo 10, Joel 2, Mateus 24. Essa vez o castigo vem por meio do calor excessivo que queima e serve para afligir os adversários do Senhor. Deus usa o fogo para destruir os seus inimigos, da mesma maneira que algumas das pragas atingiram os egípcios e não os israelitas. As pessoas que sofrem sede por não terem água potável são punidas com essa praga de calor insuportável, enquanto os fiéis têm a garantia do Senhor de que Ele é o protetor. Você deve se lembrar desse versículo que nós já estudamos. Em Apocalipse 3:10, o Senhor diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. E agora, no versículo 9, nós lemos o seguinte: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Querido amigo, o castigo vem por causa da injustiça dos homens, mas os ímpios ainda ousam levantar as suas vozes contra o Senhor Deus. É triste observar como a mesma coisa acontece hoje. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado do homem. Mas muitos usam a dor como motivo de questionar a justiça e negar a bondade de Deus.
Alguns até rejeitam a existência de Deus por causa da injustiça do homem. Os ímpios blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e mesmo que conhecendo que os castigos vêm de Deus por causa dos seus pecados, eles permaneceram duros, com seus corações empedernidos. Em vez de buscar perdão e clemência, os homens blasfemam contra o Senhor, blasfemam o nome do Senhor. O versículo diz ainda, eles nem se arrependeram para lhe darem glória. Da mesma maneira que Faraó endureceu seu coração depois das pragas do Egito, conforme Êxodo 7, Êxodo 8, Êxodo 9, 10 e 13, esse povo recusou-se a se arrepender. Não aceitaram o castigo como disciplina, conforme Hebreus nos orienta no capítulo 12, versículos 5 a 6. Eles absorveram o castigo como um motivo para rejeitar o Senhor, mais um motivo que eles tinham agora para rejeitar o Senhor. Quando as pessoas usam o sofrimento como motivo para negar a existência de Deus, cometem o mesmo erro fatal, o mesmo erro que o Faraó cometeu. Independente, então, da fonte do sofrimento, devemos usá-lo para nos aproximar de Deus, conforme diz Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Por isso, então, chegamos à quinta etapa do juízo divino. O juízo divino se vê no derramamento da quinta taça. E essa taça, esse derramamento, está descrito nos versículos 10 e 11. São os últimos versículos que nós vamos estudar nesse programa, sabendo que a sexta taça e a sétima taça nós vamos estudá-la no próximo programa. O versículo 10 diz assim, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A besta não é o poder superior. O anjo de Deus derrama a sua taça sobre o trono da besta porque vem de um lugar mais alto. Os homens enganados podem exaltar a besta, mas ela não é igual a Deus, nem igual ao mensageiro usado por Deus para derramar a sua ira. A quinta trombeta trouxe escuridão e tormento. Assim também, a quinta taça traz escuridão e tormento. O reino da besta se tornou em trevas. Os egípcios adoravam o sol, e Deus causou 3 dias de escuridão, conforme Êxodo 10. Aqui, o reino da besta se torna em trevas, provavelmente referindo-se ao engano das mentiras daquela que se apresenta como um Deus digno de adoração. Mas é um Deus mentiroso. A besta não é Deus. E os homens, diz o versículo, remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Querido amigo, o reino da besta sofre de dor insuportável. Enquanto o Senhor oferece refúgio e proteção aos seus servos, os servos da besta são atormentados. Como os condenados ao inferno rangem os dentes, esses adoradores da besta sofrerão. Os servos da besta sofrerão, mas o morder da língua revela ódio e rancor. Versículo 11 diz assim, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Como fizeram na sexta trombeta, capítulo 9, versículos 20 e 21, e na quarta taça, capítulo 16, versículo 9, os ímpios ainda recusam a se arrependerem. É mais fácil colocar a culpa em Deus do que aceitar a responsabilidade pelo próprio pecado. Diferente das pragas do Egito, onde cessou uma antes de começar a próxima, esses flagelos continuam. Chegamos então à quinta taça e os homens ainda estão sofrendo com as aflições que começaram na primeira taça. As obras dos pecadores são motivo do castigo em contraste com as obras dos santos, que são as roupas puras que usam na presença do Cordeiro. Querido amigo,
Ao concluirmos então a nossa reflexão sobre essas 5 primeiras taças derramadas sobre os ímpios, sobre os adoradores da besta, devemos lembrar que as pragas ou os flagelos das trombetas têm um caráter parcial, enquanto que as taças têm um caráter universal. As pragas das taças atingem a terra como um todo. Aqueles que se fizeram contrário aos cristãos sofrerão muito mais sob a ira divina. O cristão, em meio à tribulação, deve lembrar-se da proteção de Deus. Mesmo em meio das tribulações, mantenha-se firme, confiante no Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.